Nós já estudamos no tópico 1 o que significa orar. Nós aprendemos no tópico número 2 como orar. E agora no tópico número 3 nós vamos aprender onde orar. Nós vamos aprender aonde nós devemos orar. Amém, amados irmãos? Primeiro no templo. Amém? Vamos ver Mateus capítulo 21, versículo 13. Mateus 21, versículo de número 13. Mateus 21, verso 13. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém? De quem são essas palavras, amados irmãos? Essas palavras são do próprio Jesus. Amém? Então, onde orar? Primeiro, no templo. Jesus falou que o templo ali, que foi reconstruído por Zorobabel e aperfeiçoado por Herodes, era chamado casa de oração, mas o povo daquela época tinha transformado em covil de ladrões. Por quê? Estava mais pensando no financeiro do que em divulgar a palavra do Senhor. Mas Jesus falou assim, olha, essa casa aqui é chamada casa de oração. Biblicamente, amado irmão, todo o templo evangélico, esse lugar aqui que nós se reunimos para adorar a Deus, esse templo, todo o templo evangélico é dedicado a Deus e torna-se uma casa de oração. Aqui é uma casa de oração, por quê? Porque nós se reunimos aqui para buscarmos a presença de Deus, para adorarmos ao Senhor, para orarmos, para pregarmos a palavra do Senhor. Então esse lugar aqui é uma casa de oração. Nela, os cristãos se reúnem para buscar a presença de Deus e receber as bênçãos, as suas bênçãos. Consagrações, ciclo de orações e vigílias são reuniões já tradicionais em nossas igrejas. Nós sabemos que nós não fazemos vigília por causa da localidade daqui, né, amados irmãos? Aqui é estreito de fazer vigília. E ciclo de oração, nós vamos projetar para fazermos o ciclo de oração em nome de Jesus Cristo. Mas nós fazemos os cultos, né? Tem os cultos normais, culto de ensino, culto de criança. Então, consagrações de ciclo de orações e vigílias são reuniões tradicionais em nossas igrejas. Ocasiões em que Jesus nos batiza com o Espírito Santo, cura nossas enfermidades e resolve os nossos problemas. Então, onde orar? Primeiro, no templo, amado irmão. Aqui nesse templo, nesse lugar onde nós se reunimos para buscar a presença do Senhor, é um lugar de nós orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Então, onde nós devemos orar? Nós devemos orar aqui no templo. Nós devemos buscar o Senhor aqui no templo. O nosso foco, quando nós vem para cá, com certeza é buscar a presença do Senhor. Então, esse lugar aqui, biblicamente falando, é considerado uma casa de oração. É onde eu e você nos apresentamos diante do Senhor e buscamos a presença do Senhor em oração, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Então, onde orar? Em primeiro lugar, no templo. Amém, amados? Segundo lugar, onde orar? Em particular. Vamos ver Mateus 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, onde orar? Primeiro, no templo. Segundo, em particular. Em particular. Jesus, em seu sermão da montanha, enfatizou que a oração feita em particular é ouvida pelo Senhor, que vê secretamente. É a melhor maneira do crente estar a sós com Deus e contar para Ele as suas angústias e vicissitudes da sua vida, sem que ninguém saiba pelo que passa. É a oportunidade que você tem de confiar somente ao Senhor um problema de difícil solução. E aqui onde está o problema? Às vezes na igreja nós oramos, porque se nós viermos para a igreja, amado irmão, nós estamos um tempo na igreja, e nós chegarmos na igreja, nós não se colocarmos de joelho para fazer uma oração, pega feio para nós, porque os irmãos vão estar vendo, e você sabe que nós temos que estar em oração na presença de Deus.
Mas muitas das vezes, quando chega esse modelo de oração, aqui no particular, nós estamos em falta com o Senhor. No templo, amado irmão, é fácil de buscar a presença do Senhor. No templo é fácil de nós ser crente. Porque aqui para nós fazer alguma coisa aqui, para escandalizar os irmãos é difícil, né? Nós vamos vigiar, nós estamos na presença dos irmãos. Mas, amado irmão, nós não podemos negligenciar a oração particular. Por quê? Porque é nesta oração particular que você vai contar aquele segredo teu, aquilo que você passa, que você não quer contar para A e para B, você vai apresentar na presença do Senhor. É esse momento que você vai ter o teu particular com o Senhor e contar para Ele, amado irmão, as tuas angústias mais profundas, aquilo que você está passando, que muitas vezes você não quer contar nem para o teu parente, nem para o esposo, nem para a esposa. É algo particular teu e de Deus. Então nós não podemos negligenciar a oração particular. E a Bíblia diz que quando nós separamos tempo para a oração particular, o Deus que nos vê em secreto, Ele nos honra publicamente. Nós que somos obreiros da casa do Senhor, nós não podemos negligenciar esta oração particular. Por quê? Porque quando você tem esse particular com Deus, você se enche de Deus nesse particular. Quando você pega no microfone, amado irmão, você não vai esperar apenas receber de Deus, mas você vai ter para alimentar a igreja, você vai ter para alimentar aqueles que precisam de uma palavra, de um louvor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então nós não podemos negligenciar esta oração particular. Nós precisamos separar o nosso particular com o Senhor. Amém, amados irmãos? Mas em terceiro lugar, como orar? É em família. Terceiro lugar, em família. Olha o que diz Atos 12, versículo 12. Atos 12, versículo de número 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Atos 12, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Considerando ele, Atos 12, versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. Amém, amados? Então, onde orar? Em terceiro lugar, em família. A igreja em Jerusalém enfrentava uma das maiores lutas da sua história. Herodes, rei dos judeus, prendeu 2 dos seus principais líderes, Tiago e Pedro. A popularidade deste monarca estava baixa. Ele julgou que a perseguição aos cristãos iria ajudá-lo a recobrar o seu prestígio. Mandou matar primeiramente a Tiago para sentir a reação do povo. Foi um sucesso. Todo mundo parabenizou. Então ele marcou a data da morte de Pedro, um dia após o encerramento da Páscoa, quando todos os judeus se preparavam para retornar aos seus países de origem. Com este acontecimento, Herodes conseguiria o ápice de sua popularidade. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 12, versículo 5, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Atos 12, 5 registra: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqueles primeiros cristãos ainda não tinham um templo sede para se reunirem. Utilizavam as casas dos irmãos em Cristo para cultuarem ao Senhor. Oravam exatamente na residência de Maria, mãe do evangelista Marcos, escritor do segundo evangelho, quando o anjo de Deus, em resposta às suas orações, visitou o cárcere onde estava preso o apóstolo Pedro e o libertou. Nós podemos ver, nós lemos em Atos 12, versículo 12. Hoje nós chamamos essa reunião de oração em família, ou seja, entre pais e filhos, de culto doméstico. Os lares evangélicos que se reúnem diariamente para orar são felizes, harmoniosos. Os judeus são, os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam. Você já realiza o seu culto doméstico? É uma pergunta. Se ainda não,
comece hoje e desfrute das bênçãos que Deus quer lhe conceder. Amém, amados irmãos? Onde orar? Primeiro, no templo. Segundo, em particular. Mas em terceiro lugar, nós precisamos orar em família. Nós precisamos orar em família. Por quê? Nós vemos aqui, vai trazer o exemplo em Atos capítulo 12, quando a igreja primitiva estava começando, não tinha um templo sede, não tinha um templo. Eles não congregavam naquele templo, porque aquele templo lá estava seguindo, o judaísmo era quem estava predominando no templo. Então, o que era que eles faziam? Eles se reuniam nas casas. E nós vamos ver aqui que na casa de Maria, mãe de João Marcos, que é o escritor do segundo evangelho, que é Marcos, os irmãos lá estavam orando em família, eles estavam reunidos em família. E por os irmãos estar reunidos na casa de Maria, a Bíblia vai falar que Deus envia livramento para Pedro, que estava dentro de uma prisão, através de uma oração dentro de uma casa ali, com poucos irmãos, mas estavam reunidos em oração. Então, amado irmão, o que é que nós aprendemos com isso? Nós temos que aprender a fazer oração nas nossas casas. Nós devemos aprender a orar em família, separar um dia da semana para fazermos um culto doméstico, para cultuarmos ao Senhor, para buscarmos a presença do Senhor em família, porque Deus pode fazer grandes coisas através, amado irmão, da nossa oração em família. Hoje nós chamamos esta reunião de oração em família, ou seja, entre pais e filhos, de culto doméstico. Amém, amados irmãos? Então, este culto aqui, em família, ele é conhecido como culto doméstico. E nós devemos colocar esta prática em nossas vidas e dentro das nossas casas, se nós queremos ver o Senhor trabalhar. Nós não podemos depender apenas da igreja. Nós não podemos depender apenas do culto ou apenas da nossa oração particular, mas nós temos que colocar esse hábito, porque a Bíblia vai nos ensinar a isso. Então a oração em família, ela é valiosa. A oração em família, ela é poderosa. A oração em família, ela é grandiosa. E nós devemos colocar esta oração em família em prática. Esta oração em família é conhecida também como culto doméstico. A oração em família também é conhecido como culto doméstico. E aqui vai falar, quando eu e você colocamos essa prática dentro da nossa casa, amado irmão, Deus trabalha no meio da família, Deus trabalha na área financeira, Deus trabalha na área da saúde, trabalha no ambiente, trabalha no lar, e vem bênção da parte do Senhor para a nossa família. Então, se nós queremos ter a nossa família abençoada, se nós não fazemos, nós temos que procurar fazer isso dentro da nossa casa, no meio da nossa família, porque eu tenho certeza que a nossa família será abençoada abundantemente. Então, onde orar? Primeiro, no templo. Segundo, em particular. E terceiro, devemos orar em família. Amém, amados irmãos? Agora eu vou fazer mais umas perguntinhas de novo. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou perguntar para o irmão Francival. Irmã Sônia já respondeu? Perguntei? Não, nossa irmã Sônia. Vou perguntar primeiro para o varão. Irmão Francival, cite pelo menos um lugar onde devemos orar. Da lição. Não, da lição. No 4 é 7, é quase 7, mas tem que ser da lição. Isso. Citou daí, velho. Isso, particular. Pronto. Particular. Amém, amados irmãos? Então, um dos lugares que nós temos que orar é no templo, né, amado irmão? Em particular e também em família. Agora eu vou fazer a pergunta para a nossa irmã Sônia. Como é chamado a reunião de oração em família, irmã Sônia? Os irmãos não respondem agora não, tá bom? Como é chamado
a reunião de culto em família. Isso, culto doméstico, amém? Culto doméstico, amém, amados? Glória a Deus, os irmãos são tudo bons, os irmãos são tudo teólogos, amém? Então eu fiz a seguinte pergunta. Eu perguntei para o irmão Francival se está pelo menos um lugar onde devemos orar, e o irmão Francival citou em particular. Aí eu perguntei para nossa irmã Sônia como é chamado a reunião de oração em família, e nossa irmã Sônia falou que é culto doméstico.